Então vamos iniciar aqui a nossa quinta aula de Hidrodinâmica Básica 2, né? 1900, não, 2026, primeiro período, né? Nós vamos falar hoje sobre a, o teorema de Halley, né? Sobre ponto de inflexão, tá? Então quem foi esse cara aí? É John William Strutt, Third Barão Halley. Viveu de 1842 a 1919, foi um físico britânico, laureado com o Prêmio Nobel de Física, hein? Olha só, hein? Em 1904, pela descoberta do argônio e estudos sobre densidade de gases. Autor de A Teoria do Som, contribuiu para a acústica, óptica e dinâmica dos fluidos, servindo como presidente da Royal Society e chanceler de Cambridge. Educação e início. Nascido em 12 de novembro de 1842, estudou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Onde foi Senior Wrangel em 1865. Carreira acadêmica, foi professor Cavendish, não sei o que é isso, de física experimental em Cambridge, de 1879 a 1884, e professor de filosofia natural na Royal Institution, de 1887 a 1905. Tá? Então vocês vão ter agora o prazer de ver teorema do ponto de inflexão de Halley. Tá? Então, o que diz esse teorema? A condição necessária para a instabilidade de um escoamento é que o perfil de velocidade tenha ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Onde a segunda derivada é igual a zero. Tá legal? Então, um escoamento com perfil de velocidade com ponto de inflexão é um escoamento instável. Tá? O ponto de inflexão favorece a transição da camada limite, tá? E o descolamento da camada limite, tá? Então vamos lá. Quando é que a gente tem um ponto de inflexão dentro do escoamento? Quando é que a gente tem um ponto de inflexão? Vamos lá. Vamos analisar. Então considere aqui a equação da teoria da camada limite de Prandtl, na direção do escoamento aqui, ó, na direção x. U du dx mais v du dy. Isso aqui são os termos convectivos. Aqui você tem os termos difusivos. Aqui, pressão, gradiente de pressão. Tá? Se você pegar essa equação e avaliar lá na parede, ou seja, quanto vale U e V na parede? As componentes de velocidade U e V, quanto é que valem na parede? Certo? Condição de não escorregamento. Então, esse cara aqui vai ser zero, né, por causa do U. Esse cara aqui vai ser zero e vai sobrar simplesmente d P d x igual a μ d2U y2 em y igual a zero na parede. Tá? Beleza? Lembrando que a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica dividida pela massa específica, ρ, tá? É por isso que ele vai cortar aqui o ρ. O ρ vai desaparecer e vai ficar simplesmente a viscosidade dinâmica. Tá? Então, d P dρx igual a μ d2U y2 em y igual a zero, bem na parede, onde U e V é igual a zero. Quando você tem um gradiente de pressão adverso, ou seja, um gradiente de pressão adverso que está freando o escoamento, tá? Ele se opõe ao movimento do escoamento. Ou seja, é quando o gradiente de pressão está aumentando, tá? Então, o que acontece num perfil de velocidade onde você tem um gradiente de pressão adverso? Ou seja, dρP, dρx maior do que zero na parede. Que essa equação aqui só vale na parede, lembra? Então, quando você tem um gradiente de pressão adverso, dρP, dρx vai ser maior do que zero, e a segunda derivada na parede vai ser positiva, certo?
Então, a segunda derivada aqui na parede é positiva, tá? Seja d-ROM 2u sobre d-ROM y2 em y igual a zero é maior do que zero, porque o gradiente de pressão é favorável. Já aqui na fronteira externa da camada limite, nesse pontinho aqui, quanto vale a segunda derivada? Hã? Negativa. Por quê? Hã? Oi? Não entendi. Fala alto. Mas eu não sei se tem ponto de inflexão. Eu quero provar que tem ponto de inflexão. Não posso usar o fato de ter o ponto de inflexão para falar isso. Tá? Quanto é que vale a primeira derivada lá na fronteira externa da camada limite? Ou seja, quanto vale du dy? A tangente aqui, ó. Zero. E você tem um ponto de inflexão, tá? Então aqui você vai ter que d-ROM 2u sobre d-ROM y2 em y igual a delta vai ser menor do que zero, tá? Então é maior do que zero na parede, menor do que zero lá na fronteira externa, em algum lugar tem sofrido zero, ou seja, tem ponto de flexão. Segunda derivada, tá legal? Segunda derivada igual a zero, é um ponto no perfil. E aí isso tem consequências. Eu já falei para vocês, um escoamento do perfil de velocidade com ponto de inflexão é um escoamento instável, tá? Segundo o teorema de Rayleigh, tá? Que vai favorecer a transição da camada limite, tá? E que vai favorecer o descolamento da camada limite, tá? Agora, por outro lado, quando você tem um gradiente de pressão favorável, ou seja, o que está acontecendo? Gradiente de pressão favorável, a pressão está diminuindo na direção do escoamento. Ou seja, ela está acelerando o escoamento. Ela acelera o escoamento, entendeu? Então, o que vai acontecer? Na parede, aqui na parede, quanto é que vai valer o gradiente de pressão? Vai é a mesma coisa, menor que zero. Ou seja, na parede, d-ROM 2u sobre d-ROM y2 em y igual a zero vai ser menor que zero. Por causa disso aqui. Gradiente de pressão favorável na parede. E aqui na fronteira externa, a gente já sabe que d-ROM 2u sobre d-ROM y2 em y igual a delta também é menor que zero. Então, você não tem ponto de inflexão ali. Tá? Viu, Pedro? Beleza? E aí, o que acontece com gradiente de pressão é zero? Tipo placa plana, escoamento na placa plana. Mesmo que nós estudamos aí, laminar e turbulento. A chamada limite turbulento. O que vai acontecer? Aonde está o ponto de inflexão? Tem ponto de inflexão? Quanto vale d2u dy2 em y igual a zero? Vale zero. Por quê? Hã? Isso aqui é igual a zero por quê? Por quê? Não, cara. Pô, eu vivo brigando com minha neta, porque
Eu ajudo ela a fazer o dever de casa, ela fica dispersa, né? Meio operativa, né? Mas com vocês tem que ter paciência, senão leva o processo na cara, né? Tem que ter paciência com você. Com ela, não. Se não fosse processado por ela, eu baixo o cacete nela. O dpdx é igual a zero. dpdx é igual a zero. Não tem gradiente de pressão. E essa equação só vale na parede. Então, o gradiente de pressão na parede é zero, então d2u dy2 na parede é igual a zero. Então, o ponto de inflexão, ó, tá aqui, ó. Tem ponto de inflexão, só que ele está na parede. Mas aí não pega nada. O problema é quando está no meio do escoamento. Ele na parede não tem problema. Então, é, não tem descolamento. Placa plana não tem descolamento. Tá? Ou seja, para você ter descolamento da camada limite, o ponto de inflexão tem que estar lá no meio do escoamento. Ou seja, para você ter descolamento da camada limite, o que, que você precisa? Você precisa de um gradiente de pressão adversa. Tá? Se o gradiente de pressão é igual a zero na direção de escoamento, o ponto de flexão está na parede, você não tem descolamento, de jeito nenhum. Tá? E a transição da camada limite de laminar para turbulenta vai ocorrer num número de Reynolds maior. Entendeu? Vai ter, transição vai ter. Tá? Mas só que com um número de Reynolds maior. Se você tivesse um gradiente de pressão adverso, tá? Vai ter separação da camada limite e a transição vai ocorrer para um número de Reynolds menor. Tá? Porque gradiente de pressão adverso é instável e vai favorecer a transição para número de Reynolds menor. Então, se você não tem gradiente de pressão e o gradiente de pressão é favorável, você não tem separação de camada limite. Agora, a transição de laminar para turbulento vai ocorrer, só que para um número de Reynolds maior. Tá legal? E o perfil é estável. Beleza? Aqui você tem um exemplo aí, sei lá, o escoamento ao redor do cilindro, né? Então, por exemplo, nessa faixa aqui, ó, até um determinado ponto aqui, você sai de algum pontinho aqui, você sai do ponto de estagnação. O que acontece no ponto de estagnação? A pressão é alta ou baixa? Hã? Alta, cara. Ponto de estagnação, cara. Pressão é alta. Pô, vocês não viram isso em hidrobásica 1? Ponto de estagnação? Nunca ouviram falar de ponto de estagnação? Não? Tá. Então, ponto de estagnação, a pressão, a velocidade é zero. Ponto de estagnação, a velocidade é zero. Né? Você tem a máxima pressão. Tá? E aí, no ponto aqui, você vai ter um ponto de menor pressão. Pressão mínima aqui no ombro do cilindro, que ele chama de ombro do cilindro. Tá? Então, como é que é o gradiente de pressão do ponto de estagnação até o ponto de pressão mínima? Vai ser gradiente de pressão favorável ou adverso? Hã? Adverso, quem dá mais? Adverso. Vamos perguntar quem sabe. Isadora. Favorável. Favorável. É favorável. Estou dizendo, perguntar quem sabe. Favorável, cara. Favorável. Se você sai de um ponto de pressão alta e vai para um ponto de pressão baixa, é favorável, pô. Ou seja, o escoamento está empurrando. O gradiente de pressão está empurrando o escoamento. Você vai ter, no ponto de pressão mínima, a máxima velocidade. O escoamento está sendo acelerado ali. Tá? E aí, depois desse ponto de pressão mínima, você vai ter um gradiente de pressão adverso aqui. Ó. Vou botar aqui azul. Botar um azul aqui. Daqui para cá, você vai ter um gradiente de pressão adverso. Tá? Que você vai sair uma região de baixa pressão e vai para uma região de alta pressão. Tá? Então, o gradiente de pressão vai ser adverso, né? O escoamento vai ser desacelerado. No caso aí do cilindro, que é um corpo rombudo, ele vai separar, a camada limite vai separar. Tá? Você vai ter separação da camada limite. Tá?
Porque ó, quando você tem gradiente de pressão adverso, você tem o quê? Ponto de inflexão. Escoamento com ponto de inflexão, perfil de velocidade com ponto de inflexão, é um escoamento instável, tá? Favorece a separação da camada limite e a transição. Só que, no caso aqui, você vai ter a separação ali, com certeza, de escoamento ao redor do cilindro, tá? Essa figurinha aqui, ó. Então, aonde ocorre a separação da camada limite? Aqui, ó, novamente aqui você tem um gradiente de pressão favorável, né? Inicialmente você tem um gradiente de pressão favorável, favorável, aqui, gradiente de pressão favorável, tá? E aí você não tem ponto de inflexão, perfil de velocidade é bem gordinho, né? Bem saudável, tá? Você não vai ter separação da camada limite. Daqui para cá, você vai ter gradiente de pressão adverso. Você atingiu o ponto de mínima pressão, depois você vai para uma região onde a pressão é alta, nessa faixa aqui você vai ter um gradiente de pressão adverso, que vai frear o escoamento, tá? E ele vai até mudar de direção, tá? Aonde o escoamento vai separar? O escoamento separa exatamente onde a tensão cisalhante é igual a zero, tal P igual a zero. É o ponto de separação, tá? Desse ponto aqui para trás, o escoamento ele muda de direção, porque ele freou ali, tá? E desse ponto para trás, ele vai reverter a direção dele aqui, ó. Você vai ter um perfil, olha aqui o perfil de velocidade aqui, ó. Você vai ter um escoamento vindo assim, ó. Tá? O escoamento separou, tá? A camada limite separou, certo? Beleza? Por quê? Porque você tem um gradiente de pressão adverso, você vai ter ponto de inflexão. Escoamento com ponto de inflexão, ele é instável, favorece a separação da camada limite, tá? E a transição de laminar para turbulento, tá? Beleza? Essa figura aqui, ó, a primeira figura, ela mostra perfis de velocidade de camadas limites é, laminares, tá? Laminares, tá? Então, por exemplo, aqui, olha o fator de forma aqui. Gradiente de pressão favorável. Olha aqui o perfilzinho aqui, é um perfilzinho saudável, né? Bem barrigudinho, né? Bem alimentado, criado a Todd, né? Você não tem ponto de inflexão. Não tem ponto de inflexão, tá? Não tem separação da camada limite, tá? A camada limite não separa com gradiente de pressão favorável. Vai transitar? Vai, mas por um número de reinos maior, tá? Aqui no caso da placa plana, esse aqui também é, ó. Isso aqui também é gradiente de pressão favorável. Esse aqui, esses dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui, os dois perfis são de gradiente de pressão favorável. Já esse aqui, e o fator de forma quanto é que vale? 2,2, 2,4, tá? 2,2, 2,4. Aqui na placa plana, que é esse perfilzinho aqui, você vai ter um ponto de inflexão sobre a placa, né? Sobre a parede, tá? No flat plate, olha aqui, ó, flat plate, perfil também bem comportado. Você não tem ponto de inflexão dentro do escoamento, ele está na parede, beleza. Esse ponto de inflexão não vai causar instabilidade, tá? E o fator de forma é 2,6. À medida que você vai aumentando o fator de forma, o ponto de inflexão ele vai andando da parede para o meio do escoamento. E olha só, o que está acontecendo? Isso aí mostra a relação entre o fator de forma e o gradiente de pressão adverso. Quanto maior o gradiente de pressão adverso, maior o fator de forma. Tá legal? E aí o perfilzinho ele vai emagrecendo, ele vai ficando magrinho, né? Ponto de inflexão, à medida que você aumenta o gradiente de pressão adverso, né? E consequentemente aumenta o fator de forma, o ponto de inflexão vai andando para o meio de escoamento, chega num determinado ponto,
né, que você tem a separação, que é esse perfilzinho aqui, ó. Fator de forma 3,5. Ocorre a separação, tá? Fator de forma 3,5. Beleza? Então, essa equação aqui, vê se vocês conhecem essa equação aqui. Lembra alguma coisa? Eu estou procurando o cursor. Cadê ele? Está aqui. Lembra, isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Pelo menos parte dessa equação você reconhece? Na verdade, essa equação, né, é a relação da quantidade de movimento, a relação integral da quantidade de movimento de um carro. Só que o que nós analisamos anteriormente não tinha gradiente de pressão, não tinha esse termo aqui, ó. Não tinha esse termo aqui. Que o du dx era igual a zero. Du dx é a velocidade fora da camada, logo acima da camada limite, a velocidade de escoamento, tá? Se você tem gradiente de pressão, du dx é diferente de zero, porque ele vai estar variando. Tá legal? Então, essa é a versão da relação integral da quantidade de movimento com o carro quando você tem gradiente de pressão, tá? E olha aqui, olha o fator de forma aqui, ó. Olha o fator de forma aqui aparecendo aqui. E aqui é du dx é o gradiente de pressão, está relacionado com o gradiente de pressão, tá? Beleza? É, então, tá aí, dá para você observar nessa relação integral da quantidade de movimento de um carro completa, né? A influência do gradiente de pressão sobre o fator de forma. Tá aí, mostrei aqui para vocês, aqui, provavelmente aqui um resultado experimental, né? Nós observamos que quanto maior o fator de forma, maior o gradiente de pressão adverso, ponto de flexão se deslocando por meio do escoamento, favorecendo separação da camada limite. Isso aqui é uma camada limite laminar, tá? Isso aqui é uma camada limite laminar, a primeira, e o segundo é uma camada limite turbulenta. Camada limite turbulenta, essa figurinha aqui, tá? Aqui você tem placa plana, né? Um perfilzinho bem gordinho, né? Observe que o perfil de velocidade de escoamento turbulento ele é mais achatadinho, né? Do que o laminar, né? O laminar ele é bem arredondado. O perfil de velocidade da camada limite turbulenta ele é meio achatado, tá? Então, no caso aqui da placa plana, nós obtivemos aqui o fator de forma 1,3, tá? Com gradiente de pressão adverso, olha o que acontece com o fator de forma. 1,4, 1,5, 1,6. Estão aumentando o fator de forma, está aumentando o gradiente de pressão adverso, o ponto de inflexão está se deslocando por meio do escoamento, chega num certo valor de fator de forma, que é 2,4, ocorre aqui a separação da camada limite. Tá legal? Então, essa figura aí mostra a relação importante entre o gradiente de pressão adverso e o fator de forma. Tá? Então, o fator de forma dá para você ter uma ideia aí do jeitão do perfil de velocidade. Tá? Se você vai ter pontos de inflexão, se não vai ter, se ele é arredondado, dá para você chegar a essa conclusão através do fator de forma. Tá? Um outro escoamento que você pode ter separação da camada limite é o escoamento num, num bocal convergente e divergente. Bocal convergente e divergente. Então, aqui, por exemplo, você tem um reservatório gigantesco aqui, com pressão total, temperatura total, massa específica total, né? E inicialmente você tem um registro ali, você fecha, está fechado, né? Você pressurizou o reservatório, está bem pressurizado, P0, P0, O0. E aí você abre o teu registro, repetidamente, você vai ter um escoamento, tá? Porque aqui fora você vai ter pressão atmosférica. E aqui no reservatório você vai ter P0. Mas fica um reservatório gigantesco aí que você vai ter um escoamento e não vai alterar muito P0, tá? Então o que vai acontecer? Nessa região convergente aqui, ó, o gradiente de pressão é favorável ou adverso? Favorável.
Todos viram isso? Esse ponto aqui, onde a área mínima, a gente chama de garganta. Garganta do bocal convergente e divergente. Então, da entrada do bocal até a garganta, o gradiente de pressão é favorável. Você não tem ponto de flexão, não tem separação da camada limite. Tá legal? Após a garganta, você vai ter gradiente de pressão adverso ou favorável? Hã? Adverso. Você vai ter. Por quê? Porque você saiu onde da garganta, que a pressão é mínima, e vai para fora do bocal, onde você tem a pressão atmosférica, que é maior do que a pressão mínima. Tá? Então você tem gradiente de pressão adverso, você vai ter ponto de inflexão, e segundo o teorema de Rayleigh, o escoamento ele é instável, o que vai favorecer escoamento da camada limite e transição para turbulência com mais facilidade. Chega um ponto que o escoamento separa, né? Tá aqui o ponto de separação, ó. Tensão cisalhante na parede igual a zero, tá? Após esse ponto, o escoamento ele muda de direção, porque o gradiente de pressão adversa ele freia o escoamento. Chega uma hora que ele para, é onde ele separa. Daí em diante, ele já reverteu o sentido, entendeu? Formando aqui uma recirculação aqui, ó, uma região de circulação aqui, que caracteriza a separação da camada limite, tá? Beleza? Beleza. Bom, no cilindro, uma coisa importante que eu ia falar para vocês é o seguinte: olha só, tá vendo aqui? Você tem y sobre delta. Aqui você tem y sobre delta. Vamos fixar nossa atenção aqui para y sobre delta igual a 0,1. É, uma placa plana. Vamos analisar a placa plana aqui. Placa plana. Placa plana. É, placa plana é esse perfilzinho aqui. Quanto é que vale a velocidade na camada limite laminar? É mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos nesse ponto. Vale em torno de U sobre U infinito igual a 0,2 na camada limite laminar, tá? Então, próxima à parede, ou seja, y sobre delta igual a 0,1, na camada limite laminar, a velocidade ali na placa plana vai ser 0,2. Agora, vamos fazer a mesma análise para camada limite turbulenta. Vamos lá, placa plana, quanto é que vale a velocidade na placa plana para y sobre delta igual a 0,1? A placa plana vai valer quanto? Acima de 0,7. É, mais ou menos 0,7. Vou arredondar aqui, 0,7. Conclusão. A camada limite turbulenta, ela é mais energizada, ela tem mais energia cinética, entendeu? Você viu a velocidade ali? Na laminar, y sobre delta igual a 0,1, a velocidade, o U sobre infinito vai ser 0,2 para a camada limite laminar, e para a camada limite turbulenta vai ser bem maior, 0,7. Então, o escoamento é mais energizado próximo à parede. Tá? O que isso vai caracterizar? Qual é a consequência disso? Tá? A consequência disso é o seguinte: por exemplo, aqui você tem o escoamento ao redor de um cilindro, tá legal? É, no primeiro cilindro, você tem camada limite laminar. Aí a separação ela vai ocorrer num pontinho aqui, mais ou menos aqui, ó, que é em torno de 82 graus a partir do bode ataque. Tá? Camada limite vai separar aqui no caso laminar. No caso turbulento, vai separar em 120. Isso é a grosso modo, tá? Ao redor de 120, tá? E o que significa isso? Tá? Significa que a região separada, no caso laminar, é maior do que a região separada no caso turbulento. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, olha só, quando você sai analisando aí o
escoamento ao redor do cilindro. Você tem o segundo quadrante. No segundo quadrante ali, você tem gradiente de pressão favorável. Então você sai do ponto de estagnação e vai para o ponto de menor pressão. O escoamento é acelerado. Teoria potencial, você não tem fricção, não tem atrito, pô, a velocidade vai alta. Né? A velocidade chega bastante alta ali, no ponto de menor pressão. E aí o escoamento tem suficiente energia cinética para vencer o gradiente de pressão adverso, no caso da teoria potencial. Entendeu? Por isso que você não tem separação da camada limite na teoria potencial. Que o escoamento acelera, ganha bastante energia cinética, ele consegue vencer o gradiente de pressão adversa. E aí não separa. Mas no escoamento viscoso, seja laminar ou turbulento, quando ele sai do ponto de estagnação e vai para o ponto de mínima pressão, ele não vai conseguir atingir a velocidade necessária para ele conseguir vencer o gradiente de pressão adverso, por causa que o atrito está freando o escoamento. Já, na, no segundo quadrante. Ou seja, vai chegar lá no ponto de mínima pressão, não vai ter velocidade e energia cinética suficiente para vencer o gradiente de pressão adversa. E a camada limite separa, tanto no laminar como no turbulento. Só que nós vimos que o perfil de velocidade turbulento é mais energizado, tem mais energia cinética. Então, por isso que a camada limite turbulenta, ela consegue avançar mais no gradiente de pressão adverso, causando uma região de separação menor do que no caso laminar. Tá? Resultado, o arrasto de pressão no caso laminar é muito maior do que o arrasto de pressão no caso turbulento, porque a região separada é pequena e ele vai separar, em geral, a pressão na região separada é aproximadamente igual ao ponto de separação, tá? A pressão no ponto de separação. Então a pressão aqui atrás, nessa região separada, vai ser aproximadamente igual à pressão no ponto de separação. E esse ponto de separação da camada limite turbulenta ocorreu mais atrás do que no caso laminar. Então, se ela ocorreu mais atrás, a pressão aqui vai ser maior, no caso turbulento, do que no caso laminar, onde a separação ocorreu lá próxima da região de mínima pressão. Então, a região separada laminar tem pressão menor do que a separação no caso turbulento. Ou seja, você vai ter no laminar maior região separada, pressão menor na região separada. E no turbulento você vai ter menor região separada com uma pressão maior. Isso faz com que o arrasto no turbulento, pelo menos o arrasto de pressão, seja menor do que no caso laminar. Entenderam por quê? Veja aqui, ó, você sai aqui do ponto de estagnação, vai para uma região de baixa pressão. A pressão aqui nesse ponto de separação aqui é pequena. Como a pressão na região separada é aproximadamente igual à pressão no ponto de separação, a região separada ali, no caso laminar, vai ter uma pressão muito baixa. Já no caso turbulento, como ele te colou depois ali da pressão mínima, ele te colou num ponto onde a pressão já aumentou, você, além de você ter uma região separada pequena, a pressão vai ser maior. Entendeu? Então é por isso que o arrasto de pressão, não estou falando friccional, arrasto de pressão, no caso da camada limite turbulenta, vai ser menor do que no caso da camada limite laminar. O arrasto de pressão. Tá? Por causa que a turbulência, o perfil, a camada limite turbulenta, ela é mais energizada, próxima à parede, tem mais energia cinética, ela vence com maior facilidade o gradiente de pressão adverso, causando uma região separada pequenininha. Tá? Isadora, beleza? Bispo, beleza? Essa figurinha aqui, veja aqui, ó. Quanto vale o arrasto na teoria potencial? Arrasto de pressão. Quanto é que vale o arrasto de pressão na teoria potencial?
Você não tem separação de camada limite. O escoamento na frente é igual ao escoamento de trás. Então, a distribuição de pressão é simétrica em relação ao eixo Y. Portanto, o arrasto é zero. O arrasto de pressão de qualquer corpo, segundo a teoria potencial, é zero. Não tem arrasto de pressão. Tá? Já no caso laminar, que é essa linhazinha aqui, ó, observe que a separação que ocorre nesse ponto aqui, ela ocorreu numa baixa pressão, olha aqui, ó. Olha a pressão aqui, isso aqui é o CP, olha aqui a pressão aqui, ó, onde ocorreu a separação da camada limite laminar. E aí depois, na região separada, a pressão fica aproximadamente igual à pressão no ponto de separação. Tá? A região separada é maior e a pressão é menor, no caso laminar. Tá? Já no caso turbulento, está aqui essa linha cheia, como a camada limite turbulenta ela é mais energia, tem mais energia cinética, ela consegue vencer com mais facilidade o gradiente de pressão adversa. Veja que aqui a pressão está aumentando, mas a camada limite turbulenta ela é valente. Ela chega lá e vou encarar esse gradiente de pressão adversa. Mas acaba separando, né? Ele separa uma pressão bem maior, ó. Aqui é a pressão onde ocorre a separação turbulenta. E na região separada, ela é menor, com pressão aproximadamente igual à pressão no ponto de separação. Beleza? No caso, teoria potencial, perfil simétrico. Olha aqui, ó. Essa linha tracejada aqui, ó. Essa linha tracejada aqui, tá vendo? A distribuição de pressão é simétrica em relação ao eixo Y, segundo a teoria potencial. O arrasto de pressão é zero. Tá? Beleza? Isso aqui só mostrando aqui a separação da camada limite, no caso, para Rho 40, tá? Isso aí a gente já viu. Rho 40. Entre 4 e 40, na verdade. Entre 4 e 40, você tem separação da camada limite e a formação de dois vórtices ali grudadinhos ao borde de fuga do cilindro, tá? Para reinos maior do que 40, então entre 4 e 40, você tem separação da camada limite. A camada limite separa, forma os dois vórtices ali atrás. À medida que você vai aumentando o número de reinos, esses vórtices ali eles vão aumentando de tamanho, vão aumentando de tamanho. Eles começam a se tornar instáveis, se tornam instáveis, começam a oscilar e de repente, pumba, eles começam a emitir vórtices para redes maiores que 40. Esse é o famoso Carbon Vortex Switch. Tá? Esse vórtice aqui, ó, ele está girando nesse sentido, esse aqui está girando nesse sentido, esse aqui está girando nesse sentido, e esse aqui vai estar girando nesse sentido, e assim sucessivamente. Tá? Emissão alternada de vórtices. E essa emissão alternada de vórtices, veja aqui, nesse caso aqui, tem sustentação nesse caso? Tem força de sustentação? Não tem. Por quê? Porque o escoamento é simétrico em relação ao eixo X. A pressão em cima é igual à pressão embaixo. Então não tem sustentação. Mas nesse caso aqui que ele está emitindo vórtice ciclicamente, a pressão em cima não vai ser igual à pressão de baixo. De uma hora a parte de cima vai emitir aí depois a parte de baixo vai emitir, entendeu? Então você vai ter uma distribuição não simétrica, no caso, quando você tem emissão de vórtice, dando origem a uma força oscilatória, que vai fazer com que o cilindro comece a vibrar. Que a gente chama de vibração induzida por vórtices. Tá? Tá legal? Essa é só uma animaçãozinha para vocês verem, tá? Na emissão de vórtices. Aqui uma simulaçãozinha que eu fiz. Para Reynolds 200. Tá aparecendo, não? Ah, tá. Aqui na hora que eu olhei para lá, ele parou. Eu falei assim, ué, não tá saindo. Aqui para Reynolds 200. Aqui para Reynolds 1000. Reynolds 1000. Para Reynolds 1000, a esteira turbilionar, o escoamento na esteira turbilionar
é turbulento, no caso do cilindro, tá? Embora a camada limite seja laminar, para Reynolds 1000, a camada limite é laminar, mas em toda esteira o escoamento é turbulento, tá? E ele vai ser o quê? Tridimensional. Cadê o João Pedro aí? Tridimensional, tá? Vai ser, olha aí, também uma simulação tridimensional, pessoal. Você tem vórtices alinhados ao escoamento e você tem transversais ao escoamento. Viu isso? Para Reynolds 1000. Agora, para o cilindro é livre para vibrar, tá? Ou seja, essa emissão cíclica vai causar uma distribuição de pressão assimétrica, que vai dar origem a uma força de sustentação oscilatória, que vai forçar o cilindro a vibrar, tá? Se você permitir, se ele estiver solto. No caso aqui, ele está apoiado por uma mola e um amortecedor, tá? Então dá para perceber que a esteira turbulenta, ela é tridimensional, tá legal? Então, só para recapitulando isso aqui, ó, para reinos menor do que 5, para reinos menor do que 5, não há separação da camada limite, tá? Não há separação. Mas só que escoamento para reinos menor do que 5 não encontra em lugar nenhum, né? Você não vê isso em lugar nenhum, tá? Não é de interesse prático. Entre 5 e 40, você tem separação da camada limite, em algum ponto aqui assim atrás, com a formação de dois vórtices aqui grudadinhos ao bode de ataque, bode de fuga. Para reino de 40, para número de reinos entre 40 e 150, e isso aí depende muito da qualidade, da intensidade de turbulência, do escoamento livre, do, da rugosidade, entendeu? É, então, esse intervalo aqui, né, de 40 a 150, você começa a ter emissão cíclica de vórtice e todo escoamento é laminar. Todo escoamento é laminar. Tá legal? Tanto na camada limite quanto na esteira turbilionar. Isso de 40 a 150, tá? Esse 150 aí depende de quem mediu, do túnel de vento que o cara usou, a intensidade de turbulência, o acabamento lá do, do- da superfície do cilindro, tá? Agora, olha só, de 150 a 300, começa a ocorrer a transição na esteira. Inicialmente a esteira é laminar, você tem o cilindro aqui, inicialmente a esteira é laminar, depois você, em determinado ponto, você tem a transição para turbulência. À medida que você vai de 150 a 300, essa transição vai se aproximando do corpo. Em 300, segundo ele aqui, ele já está aqui próximo ao corpo. E aí, de 300 a 3 vezes 10 a quinta, você tem a esteira turbilionar, o escoamento é turbulento, embora a camada limite seja laminar. Tá legal? A partir de 3 vezes 10 a quinta, ocorre a transição da camada limite na superfície do cilindro. Tá? E aí você começa a ter você continua tendo emissão cíclica, né? Só que agora não somente a esteira turbilionar, o escoamento é turbulento, mas também o escoamento na camada limite é turbulento. Para Reynolds, 3 vezes 10 a quinta, tá? E aí, o que pode acontecer com o arrasto de pressão quando ocorre a transição da camada limite na superfície do corpo? Olha o que acontece com o arrasto aqui. Isso aqui é o arrasto de um cilindro. Tá? Aqui, no eixo Y aqui você tem coeficiente de arrasto, e aqui no eixo X você tem o número de Reynolds, em função do diâmetro. O número de Reynolds aqui é dado por velocidade, diâmetro sobre Ni, diâmetro do cilindro. Então, ó, olha aqui como se comporta o coeficiente de arrasto de um cilindro de envergadura infinita. Olha aqui, ó.
né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Chega nesse ponto aqui, ó, o arrasto de, o arrasto de pressão diminui e o arrasto total diminui também. O que que causou essa queda aqui do coeficiente de arrasto? Isadora, Ximenes, Sara, Tiago, Paulo, Cláudio. Alguém se habilita aí? Explicar por que que você tem essa queda do arrasto do escoamento ao redor do cilindro? A camada limite sobre o cilindro transita para a turbulenta, já falei. Até em torno de 5 vezes 10 a quinta, 5 vezes 10 a quinta, vamos ver aqui o que, que ele fala aqui. 3 vezes 10 a quinta, isso aí é mais ou menos, tá? Aqui no caso, até em torno de 5 vezes 10 a quinta, a camada limite na superfície do cilindro era laminar. Chegou nesse ponto aqui, a camada limite transitou, se tornou turbulenta. Olha o que, que acontece com o arrasto, ele cai. Por quê? Porque a camada limite turbulenta ela é mais energizada do que a camada limite laminar, tem mais energia cinética. Ela consegue vencer o gradiente de pressão adverso, diminuindo a região separada e aumentando a pressão ali na região separada. Por isso que o arrasto cai, o arrasto total cai, e o arrasto de pressão diminui, tá? E depois ele volta a aumentar o número de reinos. Fez sentido isso aí? Tá? Olha aqui, ó. Aqui você tem o escoamento ao redor de uma esfera, né? O primeiro é laminar. Não olha para mim, olha para a figura. O primeiro é laminar e o segundo turbulento. Camada limite turbulenta. Percebe a diferença? A camada limite turbulenta penetrou um pouquinho mais o gradiente de pressão diversa. Diminuiu a região separada, aumentando a pressão. Por isso que o arrasto ali vai ser menor do que o arrasto da esquerda. Tá? Aí o caso das feras, né? Exatamente aqui, ó. Quando ocorre a transição da camada limite de laminar para turbulenta, você tem uma queda do arrasto, né? Reinos em torno de 5 vezes 10 aqui. Tá? Aqui algumas definições que a gente vai discutir mais adiante, né? Mas só para você ter uma ideia, aqui você tem orofólio. Aliás, você tem uma asa, né? Você tem uma asa, né? De envergadura B, envergadura, né? A distância entre as duas extremidades da asa, né? É B, que a gente chama de envergadura. A distância do borde de ataque até o borde de fuga, a gente chama de corda, tá? Velocidade, o ângulo entre a linha da corda e a velocidade a gente chama de ângulo de ataque. Isso é novidade para vocês? Não, né? Ângulo de ataque. A força de sustentação, por definição, ela é perpendicular ao vetor velocidade, tá? É novidade para vocês? Não? E o arrasto é na direção do escoamento, tá? O arrasto é paralelo, o arrasto, que é o drag, ele tem a mesma direção do vetor velocidade, e o lift, que é a sustentação, é perpendicular ao vetor velocidade, por definição. Tá legal? Tá legal? E aqui você tem a definição do coeficiente de sustentação. Co- Tá pequeno, né? É azulzinho, né? O coeficiente de sustentação é a força de sustentação adimensionalizada por meio de ρ V ao quadrado vezes a área projetada da asa. Qual é a área projetada da asa? Hã? BC, né? BC, perfeito. Coeficiente de arrasto é a força de arrasto adimensionalizada por meio de ρV2 vezes a área projetada. Tá? Aqui você tem uma asa descolada, uma asa descolada, uma asa esperta, né? Uma asa esperta, descolada.
Sou de colar, né? Ângulo de ataque altíssimo aí, sei lá, parece 45 graus, em torno de 45 graus, ó. Olha o que que acontece com o escoamento, ele descola, tá? Isso aqui é uma simulação. Eu vou mostrar um vídeo para você. Aqui também uma simulaçãozinha, né? Vamos ver se consegue. De ataque 5 graus. Veja que quando iniciou o escoamento, olha aqui, ó, olha isso aqui, ó. Esse vermelhinho aí, o que que é esse vermelhinho? É um vórtice. É chamado de vórtice de partida, tá? Aqui você não tem separação da camada limite, né? Ângulo de ataque 5 graus, se tiver bem pequenininho, tá? Agora para 26 graus, ó, 26 graus. Olha o vórtice inicial, ó. Vórtice de partida, né? Bem forte, né? E aí a camada limite completamente descolada, 26 graus. Beleza? Então o que é que acontece com uma asa quando você tem a separação da camada limite? Para ângulos de ataque pequenos, o CL tem um comportamento linear com o ângulo de ataque. Olha aqui, ó, comportamento linear, tá vendo aqui? Comportamento linear. Aí não separou, tá? Não separou. Não separou, não separou. Chega um certo ângulo de ataque, por exemplo, nesse caso aqui, para reinos 9 vezes 10 a sexta, ângulo de ataque igual entre 14, né? Ângulo de ataque 14 graus, ocorre a separação da camada limite. E o que que acontece com com o coeficiente de tentação? Ele cai em torno de 14 graus. Isso para reinos 9 vezes 10 a sexta. Para reinos 6 vezes 10 a sexta, o descolamento ocorre para um ângulo de ataque um pouquinho menor. E para 3 vezes 10 a sexta, ocorre para um ângulo de ataque também menor. Tá? A diferença é a região de escoamento turbulento. Tá? Que para reinos 9 vezes 10 a sexta, quase toda a camada limite, o escoamento é turbulento. Tá? Para reinos 3 vezes 10 a sexta, a transição ocorre num determinado ponto. Então você tem um pequeno trecho de escoamento turbulento que ainda consegue vencer um pouquinho o gradiente de pressão inverso, mas ele estoura rapidinho. Tá? Então o stall ocorre no ângulo de ataque menor para reinos 3 vezes 10 a sexta do que para reinos 9 vezes 10 a sexta. Tá? Beleza? E aqui você tem o arrasto. Ó. Aqui você tem o arrasto. Tá? Aqui você tem um coeficiente de arrasto no eixo Y e aqui você tem um ângulo de ataque. Então, para 0 graus, perfil simétrico, olha aqui, ó. Olha aqui o coeficiente de arrasto para reinos 9 vezes 10 a sexta, reinos 6 vezes 10 a sexta e reinos 3 vezes 10 a sexta. Tá? Olha aqui, ó. Reinos 3 vezes 10 a sexta, reinos 6 vezes 10 a sexta, reinos 9 vezes 10 a sexta. Está diminuindo. Então, imagina, ângulo de ataque zero para um aerofólio fininho é quase uma placa plana. O que que acontece com o coeficiente de arrasto de uma placa plana quando você aumenta o número de reinos? Ele aumenta ou diminui? É basicamente friccional, porque você não tem descolamento da camada limite, ali está dominando o arrasto friccional. E você tem dois tipos de arrasto, né? O friccional e o de pressão. Um aerofólio fininho, ângulo de ataque zero, basicamente ali quem domina ali é o friccional. Tá? Lembra que a curva cai assim, ó? Lembra? No caso da placa plana, o coeficiente de arrasto friccional, quanto é que é? É alguma coisa sobre a esquadrada de Reynolds. Lembra disso? Ou seja, à medida que o Reynolds aumenta, o coeficiente de arrasto diminui. Tá? Tá bom? Então, é por isso que ele está diminuindo ali, ó, com o aumento do número de Reynolds. Porque ali, para ângulo de ataque zero, quem está dominando ali é arrasto pressão friccional.
o aerofólio está se comportando como uma placa plana, tá? À medida que você vai aumentando o ângulo de ataque, olha o que está acontecendo com o coeficiente de arrasto. Está aumentando. Por que ele está aumentando? Porque a região separada está aumentando, cara. A região separada está aumentando, tá? Aumentando a região separada, você vai aumentar o arrasto de pressão. O que está causando esse aumento do arrasto com o ângulo de ataque é o arrasto de pressão, tá? É o arrasto de pressão, por causa da separação da camada limite, tá bom? Esses dois vídeos aqui, eu vou passar. Esse exercício aí, quem vai fazer é a monitora na sexta-feira, tá? Então, cobrem da monitora. Deixa eu ver aqui. Cadê o vídeo? Ah, tá aqui. Ué, cadê o... Esse aqui é. Esse aqui deve ser o Boundary Relay Control, né? Ah, não, não é isso que eu quero, não. Eu quero. Poxa vida, não carreguei. Não carreguei? Não, né? Deixa eu ver aqui. Vídeo. Vídeo, camada limite. Boundary Layer Separation. Install. Boundary Layer Separation Install. Separação da camada limite e install, tá? Ele vai falar sobre isso, tá bom? É rapidinho esse vídeo aqui, tá? As the angle of attack of an airfoil increases, the flow in the boundary layer stops, then reverses direction. This is called boundary layer separation. As angle of attack increases further, the point of separation moves forward on the airfoil until it has so disturbed the flow around the airfoil that further increases in angle of attack produce less, rather than more, lift. In this condition, the wing is said to be stalled. Viram? Entenderam? Vou passar de novo para vocês entenderem. As the angle of attack of an airfoil increases, the flow in the boundary layer stops, then reverses direction. This is called boundary layer separation. As angle of attack increases further, the point of separation moves forward on the airfoil until it has so disturbed the flow around the airfoil that further increases in angle of attack produce less, rather than more, lift. In this condition, the wing is said to be stalled. Entendeu por que a curva de arrasto aumenta com o ângulo de ataque? Porque o ponto de separação está aumentando. A região separada aumenta, tá vendo? Observe que a região separada está. As the angle of attack of an Até, airfoil increases, até quando ele the flow in escola, the boundary o layer arrasto aumenta stops, mesmo. then reverses direction. This is called boundary layer separation. As angle of attack increases further, the point of separation moves forward on the airfoil until it has so disturbed the flow around the airfoil that further increases in angle of attack produce less, rather than more, lift. In this condition, the wing is said to be stalled. Ok, vamos ver aqui o próximo. Pô, quando você carrega um, ele apaga o outro. Vamos lá. Boundary Layer Control. This streamline pattern closely coincides with the predictions of potential theory. As early as 1904, Prandtl recognized that this theory could predict pressure distributions when the viscous boundary layer is thin and does not separate. No matter how thin the boundary layer may be, however, it has important effects. Skin friction drag is an example.
In the laminar boundary layer, fluid mixing and viscous skin friction are low, but laminar layers are frequently unstable and result in turbulent flows, which involve much more rapid mixing, producing higher skin friction drag. Another example of the importance of the boundary layer is its ability to totally disrupt the main flow. The retarding and eventual reversal of the flow next to the surface of this wing in a region of adverse pressure gradient causes the entire flow to separate. The presence of the boundary layer produces many design problems. To help overcome some of these, methods have been developed for controlling the boundary layer for the fields of aeronautics, for ships, submarines, for fluid machinery, and for propulsion. The most intensive effort has been directed towards increasing the lift and decreasing the drag of wings. To illustrate the ideas of boundary layer control, we'll examine some of these techniques. The two things that we want to control are transition and separation. We'll look first at this one, the factors affecting the transition. One of the ways of reducing the skin friction drag is to maintain as much of the boundary layer as possible in the laminar state. Transition to turbulence occurs because the laminar boundary layer becomes unstable to some type of disturbance. Here is transition slowed by a high-speed camera. Unstable waves in the laminar flow amplify to form discrete eddies. These, in turn, produce the highly disorderly motion of turbulent flow. The location at which transition occurs depends both upon the nature of the disturbances to the laminar boundary layer and its stability. The designer has learned to control some of these factors. Disturbances arising from rough surfaces can be reduced. Other disturbances, such as noise, vibration, or airstream turbulence, can sometimes be avoided or isolated. Designers have also learned to use the strong influence of pressure gradient on the stability of the laminar boundary layer. That is, its ability to damp out disturbances. This can best be demonstrated by use of a pressure distribution tunnel. Combinations of favorable and unfavorable gradients occur over the surfaces of aerodynamic shapes. This airfoil has a maximum thickness of 12% of the chord length, located about a quarter of a chord length aft of the leading edge. The model contains pressure tubes mounted flush with the surface for the measurement of the static pressure distribution. These tubes are connected to the manometer alternately from the top and bottom surfaces. When the profile is set at 0 angle of attack, the pressure distribution produces this picture on the manometer. The pressure is highest at the stagnation point on the leading edge, but decreases as the air flows aft until a minimum is reached near the point of maximum thickness. After this point, the pressure increases so that an adverse gradient exists up to the trailing edge. The profile is symmetrical, so that at 0 angle of attack, the pressure distribution over both surfaces is of equal magnitude. Increasing the angle of attack destroys the symmetry of the distribution. The minimum pressure point becomes more pronounced and moves forward, increasing the severity of the adverse gradient. This is an identical profile in the smoke tunnel. The flow tends to remain laminar
up to the minimum pressure point. As the angle is increased, the minimum pressure point moves forward. The extent of the laminar boundary layer is steadily decreased until at the higher angles it exists only in the region of the leading edge. At negative angles, the upper surface gradient is favorable over most of the surface. As we can see in the smoke tunnel, the boundary layer remains laminar almost to the trailing edge. For a given lift, we get a greater length of laminar flow by modifying the pressure distribution through a change in the airfoil shape. To demonstrate this, the lift of this profile at this angle of attack will be indicated by the area of this pattern drawn on the manometer. Here is another airfoil, adjusted to give the same lift. It has the same maximum thickness as the previous one, but further aft, close to the mid-chord point. As a result, at low angles of attack, the extent of the favorable pressure gradient over the upper surface is increased well beyond that of the previous case. As the angle of attack is increased, the situation changes radically. Because of the geometry of the profile, the radius of the leading edge is small. As the forward stagnation point moves downward, the flow passing over the leading edge must accelerate rapidly, producing this abrupt pressure minimum and strong adverse gradients. At the low angles of attack, the boundary layer remains in a laminar state for an appreciably greater distance than with the previous profile. But as the angle is increased, the transition point abruptly moves forward, covering the surface with turbulent flow. Turbulent boundary layers thicken more rapidly and produce greater skin friction than laminar ones. Thus, reducing the extent of turbulent flow reduces the drag of the profile. We can verify this by measuring the loss of momentum in the wake of the airfoil, using an array of total head tubes. The tubes are located far enough behind the profile so that the static pressure in the wake is nearly the same as that in the main flow field. The loss in total head reflects a change in streamwise momentum flux and is a measure of the profile drag. The airfoil under test is the one with its maximum thickness at the quarter chord point. The defect in total head in the wake shows up as this pattern, which we'll mark for future reference. When the laminar flow section is mounted in the tunnel at an angle of attack producing the same lift coefficient, the resulting momentum defect is markedly smaller. Using geometry to provide favorable pressure gradients is an example of this method of controlling the nature of the boundary layer. But as we've seen, adverse gradients can never be completely avoided, and under certain circumstances can actually become more severe than on conventionally shaped bodies. A rather different means of stabilizing the laminar boundary layer is the use of suction. Suction may be applied either through porous surfaces or through finite slots, such as these. In this model, the arrows indicate which slots are open, but suction has not yet been applied. Now suction is turned on. Now off. Suction reduces the thickness of the boundary layer by removing the low momentum layers next to the surface. A more stable layer results, and transition to turbulence is delayed.
Ideally, to achieve stabilization of the boundary layer at various angles of attack, an infinite number of slots or holes provided with an infinite number of suction variations would be required. Since this is somewhat difficult to achieve in practice, compromises must be made as to the number of slots and their location, as well as to the amount and distribution of suction. The slot arrangement in this profile is such a compromise. Again, using an array of total head tubes, we see that without suction, the wake is broad. Applying suction reduces the streamwise momentum loss in the wake. The wake reduction is not symmetrical, since suction is applied only to the upper surface. Power is needed to achieve this drag reduction. The optimum condition occurs when the total drag, the aerodynamic plus suction power converted to an equivalent drag, is a minimum. There are many cases when it's control of the separation of either a laminar or turbulent boundary layer that is of importance. Suction can be used for this purpose as well. This profile is at a moderate angle of attack. The transition point is well forward, and a large portion of the upper surface is covered with turbulent flow. Now we apply suction through the slots on the upper surface. The laminar boundary layer is restored at this angle of attack. However, with increasing angles, suction is unable to maintain the entire boundary layer in the laminar state. Increasing the quantity of suction helps somewhat, but since this means more suction power, and hence more equivalent drag, the point of diminishing returns is rapidly reached. Even though we can't maintain a laminar boundary layer at these higher angles, suction exerts a profound effect upon the turbulent layer. If we turn it off, the flow separates immediately. Applying suction reattaches it, although this is not always the case. In general, it will require less suction to maintain an attached flow than to overcome separation. We can watch reattachment in this slow motion scene. When the flow is separated, suction draws air into the slot from the entire separated region. Reattachment may be obtained either by the gradual extension of attached flow or by literally sucking away the separated area. The extension of attached flow can readily be achieved if sufficient suction can be applied upstream of the separation point. But if suction takes place entirely within the separated area, the suction quantity required for reattachment may be excessive. The flow over this profile is completely separated, as shown by the violent action and upstream direction of the tufts. Suction reattaches the flow. This is also reflected in the pressure distribution. When stalled, this profile suffers a loss of lift. As suction is applied, lift is restored. As the flow is reattached, the pressure distribution approaches that of an inviscid flow. The irregularities in this pattern occur where the pressure taps are located near the suction slots. In the case of suction, separation control is accomplished by drawing the low momentum layers from the bottom of the boundary layer into the suction slot. This draws the higher energy air from the outer layers closer to the surface. Depending upon the circumstances, this same action can be accomplished by these other techniques. As an example of adjusting a pressure field, here is a laminar separation at the leading edge of a thin profile.
Separations like this can frequently be avoided by a change of geometry, such as the deflection of a nose flap. Mixing of the outer flow with that next to the surface can be achieved through the use of turbulence or vortex generators. In many cases, such mixing is sufficient to suppress separation of the turbulent boundary layer if the adverse gradients to be overcome are not too severe. Blowing jets directed into critical areas are also useful. Frequently, these can be created by utilizing the pressure difference that exists on the aerodynamic bodies themselves. The leading edge slat leads air from a region close to the stagnation point through a converging channel and ejects it at high speed at a point of low pressure on the upper surface. This same concept can be used to decrease the extent of separation on a deflected high lift flap. Air can be led from the high pressure region below the flap through a converging channel and ejected over the upper surface close to the point of minimum pressure. This helps to overcome the strong adverse pressure gradients existing on the upper surface of the flap. Multiple slot arrangements, though more complicated, have proven to be particularly effective. Still greater effectiveness can be obtained from blowing jets if they are produced by the direct application of power rather than by the limited differentials available on the body itself. The jet, moving at high speed through the surrounding fluid, creates regions of high viscous stress at its edges, and as a consequence, drags substantial amounts of fluid along with it. When such a high-speed jet is near a curved surface, the interaction of the boundary layer with the jet causes it to bend and to adhere to the surface. This is called the Coanda effect. Here it is used to conduct the jet momentum to a region where separation is most likely to occur. Air can be blown from the fixed portion of a profile to increase lift by preventing flap separation. Flap separation can also be overcome by suction. If a quantity of air, much more than required for laminar boundary layer stabilization, is drawn through a slot just ahead of the flap, the boundary layer is thinned so that the outer flow is drawn down to the surface of the flap, serving to retard the onset of separation. If more suction or blowing is supplied than that necessary to prevent separation of the flow over a deflected flap, rather more lift is measured than would be expected.
In the case of suction, the low pressure at the slot inlet acts like a concentrated sink, altering the potential flow to increase the lift. A blowing jet contributes to the lift in several ways. It overcomes separation, it produces momentum that can be directed to add to the lift, and experiments show that there's yet another increment of lift, that arising from the so-called jet flap effect. When a jet is blown from the trailing edge in the streamwise direction, the magnitude of the viscous shear along its boundaries is so great that the jet's effect upon the free stream resembles that of a line of distributed sinks. When the jet is rotated and issues into the free stream at an angle, it is gradually turned, the rate of curvature depending upon the relative velocities and the fluid momentum. Each element of the jet sheet is subjected to a centrifugal force, which is in turn just balanced by pressure forces. The curved sheet thus supports a pressure difference, much as if it was a solid flap. This is reflected on the profile as a change in circulation. When the jet is directed downward, the lift is increased. When it's directed upwards, the lift is decreased. The jet flap and the sink effect primarily influence the potential flow field. They are sometimes referred to as circulation controls. Frequently, however, they are grouped under the general heading of boundary layer control. So far, we have seen various types of control systems. In applying them, many practical factors must be considered. Typical of these is the possibility of inducing a second separation while attempting to control the first one. Both the leading edge and the trailing edge flap of this thin profile are deflected. Because of severe pressure gradients, the flow is separating from the lower surface of the leading edge, from the break of the leading edge flap, and from the break of the trailing edge flap. By blowing air over the trailing edge flap, the separation in this region is suppressed and circulation of the profile increased. This increase in circulation so alters the flow field that the adverse gradient at the leading edge vanishes, and separation at that point is also suppressed. Separation at the leading edge flap break still exists because of the small radius of curvature at this point. To approach the potential flow pattern, it is necessary to overcome this separation by diverting some of the air now being blown over the trailing edge and to blow it over the leading edge flap break. Although this film has been concerned only with aeronautical applications, similar techniques can be readily applied to diffusers, bodies of revolution, or fluid machinery. Boundary layer control may, in fact, be applied wherever the transition or separation of the boundary layer affects performance. E aí, dormiram muito? Eu acho que tem. A gente pode dar até uma olhada lá. O único que eu vi que estava prestando atenção era o. Não? Nem lendo. Nem lendo o texto. Por causa do inglês, né? Tá. Eu vou encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação.